E aconteceu mais uma vez. 26 presos morreram numa rebelião na penitenciária de Alcaçuz, que é a maior do Rio Grande do Norte. O motim durou 14 horas. Foi a terceira grande rebelião em presídios do país desde o início do ano. O maior presídio do Rio Grande do Norte abriga mais de 1.100 detentos, o dobro da capacidade. Presos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 4. O pavilhão 5 abriga presos de uma facção criminosa rival da dos presos do pavilhão 4. Segundo o governo, agentes usaram bombas de efeito moral e conseguiram evitar que o pavilhão 1 também fosse invadido. Alguns detentos ocuparam os telhados, fizeram um quebra-quebra geral no presídio. Essa mulher estava visitando o marido e disse que os presos aproveitaram o fim do horário de visita para começar a rebelião. Tinha arma dentro do presídio? Tinha arma e foi afirmado pelos agentes penitenciários, por isso que eles saíram, que eles disseram que não ia ficar lá para morrer. Que a gente quisesse ficar, podia ficar, mas eles não iam ficar porque eles estavam atirando. Quem é que estava atirando? Os presos lá do pavilhão 4, em direção ao pavilhão 5, as visitas. Por cerca de 2 horas, o presídio ficou às escuras. O governo diz que os detentos cortaram a energia elétrica e os bloqueadores de sinal de celular. No desespero, mães e mulheres de presos chegaram a tentar atear fogo a um sofá na entrada da penitenciária. Elas foram contidas por policiais. A rebelião continuou durante a madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, veículos blindados e dezenas de policiais foram posicionados do lado de fora. Às 6h50 da manhã, a tropa de choque e o grupo de operações especiais entraram no presídio. As autoridades disseram que os presos se entregaram sem resistência. Nós tornamos o ambiente cheio de gases e esses gases impediram o confronto, separando as duas facções. A partir daí, as guaridas foram reforçadas, o perímetro externo do presídio também reforçado, e isso evitou confronto e mais mortes. De longe era possível ver pavilhões destelhados, paredes queimadas, janelas quebradas. Há mais de um ano não há grades para manter os presos nas celas. O secretário de Justiça e Cidadania disse que há indícios de que eles tinham armas de fogo. Há informes de que há armas lá dentro, mas a gente só pode efetivamente confirmar quando essas armas foram apreendidas. Pela manhã, corpos decapitados foram agrupados pelos próprios detentos. No início da tarde, peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia entraram no presídio de Alcaçuz. Começou então o trabalho de recolhimento e identificação dos mortos. O número, segundo o diretor do Instituto, chegou a 26 mortos. 9 presos foram levados para o pronto-socorro com ferimentos leves. Nenhum agente penitenciário ou policial foi ferido. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para falar sobre a rebelião do Rio Grande do Norte, que foi notícia também na imprensa internacional. A CNN destacou a superlotação no presídio de Alcaçuz. O New York Times disse que mortes violentas são comuns nas penitenciárias brasileiras. E o El País escreveu que a briga entre facções motivou os assassinatos. Em Brasília, o presidente Michel Temer passou o dia no Palácio do Jaburu, onde recebeu visitas, como a do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Numa rede social, Temer disse que estava acompanhando a rebelião no presídio de Natal e que determinou ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do Rio Grande do Norte. Em nota, o ministro da Justiça lamentou as mortes na rebelião da penitenciária de Alcaçuz e agradeceu, em nome do presidente Temer, o empenho dos policiais que atuaram em defesa da sociedade, evitando fugas e controlando a situação. De acordo com a nota, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, agradeceu o apoio da Força Nacional. Segundo o Ministério da Justiça, a presença da força no estado por mais 60 dias já havia sido autorizada na semana passada. A nota conclui dizendo que, a pedido do governador do Rio Grande do Norte, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que parte dos 13 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, liberados no fim do ano passado para modernização e compra de equipamentos, seja utilizada em obras para reforçar a segurança no presídio.
O ministro Alexandre de Moraes recebe na próxima terça-feira aqui em Brasília todos os secretários de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal. Eles vão discutir medidas para enfrentar a crise do sistema penitenciário e para implementar o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem 3 pontos principais: a criação de 30 mil novas vagas nas penitenciárias, a formação de 27 núcleos de inteligência, um em cada unidade da federação, e a separação de presos perigosos daqueles que cometeram crimes sem violência. Nós temos que parar de dar soldados para a criminalidade organizada. Nós temos que separar nos presídios e quem não praticou crime grave, quem não praticou crime com violência ou grave ameaça, furto, estelionatos, esses devem ter outras penas, fora da penitenciária, para deixar a penitenciária para quem realmente precisa estar lá. Outros 2 presídios registraram fugas nesse fim de semana, em Minas Gerais e no Paraná. Em um deles, os criminosos usaram explosivos para abrir um buraco na parede da penitenciária. É o que mostra a repórter Malu Maza. De acordo com a polícia, os presos queriam desviar a atenção dos agentes penitenciários e da Polícia Militar. Segundo a Secretaria de Segurança do Paraná, 2 horas depois do tumulto na casa de custódia, explosões foram ouvidas. Explodiram lá o muro lá do presídio e estão trocando tiro com bomba lá que querem. De acordo com a Secretaria de Segurança, os presos fizeram um buraco no muro da Penitenciária 1, ou PEP 1, como é conhecida outra unidade do complexo. Ainda de acordo com a Secretaria, do lado de fora, um grupo fortemente armado de aproximadamente 15 homens dava cobertura. 4 deles foram presos depois de fazer uma mulher refém. Ela foi liberada e passa bem. Durante o confronto com a polícia, 2 presos em fuga morreram. Nós estamos numa área interna do complexo penitenciário, onde é proibido circular sem autorização. Nós tivemos permissão da Secretaria de Segurança para poder vir até aqui e mostrar de que ponto os presos fugiram. O grupo que deu cobertura para a fuga derrubou esta cerca de arame e abriu aquele buraco, usando explosivos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi uma ação orquestrada de uma facção criminosa que atua nos presídios. Olha, a nossa tratativa hoje foi uma resposta a uma ação do crime organizado, uma ação muito bem planejada, utilizando armamento moderno. Na região metropolitana de Belo Horizonte, 10 presos também escaparam do presídio regional de Ibirité. Os agentes penitenciários só notaram a falta deles pela manhã. Segundo a Polícia Militar, eles usaram uma corda feita de cobertores. Eles serraram a grade da cela, ganharam o pátio aí do banho de sol e conseguiram, no meio de uma teresa, pular o muro e alcançar aí a rua lateral ao presídio. O muro tem quase 8 metros de altura. O presídio tem hoje 148 detentos e a capacidade é para 102. O alerta geral para novas rebeliões em todo o Brasil fez com que o sistema prisional de Alagoas remanejasse 600 presos. As transferências aconteceram ontem. Segundo as autoridades, o objetivo foi isolar chefes de facções criminosas que atuam nas penitenciárias. A ação contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais e de 3 helicópteros da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E hoje o Defensor Público-Geral Federal, Carlos Eduardo Paes, terá uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. O encontro é para discutir sobre o mutirão carcerário no Amazonas. A Defensoria pediu ao STF que seja garantida uma progressão das penas dos detentos, com aplicação até mesmo de regime domiciliar, quando não houver vagas nas penitenciárias.